Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus Cristo, por mais uma vez termos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, a Tua orientação. Fala ao nosso coração, Senhor. Supre as nossas necessidades espirituais da manhã de hoje. Nos alimenta com a palavra da Tua graça, pois só ela acerta a nossa vida. Só ela, Senhor, acerta a conduta, a nossa conduta nesse mundo, Senhor. E nos dá a direção para viver do jeito certo, na Tua santa vontade, em um nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Isso, bem forte. Esquenta a mão aí, abençoado. Isso. Essa manhã fria, né? Esquenta a mão aí. Paulo e a conduta cristã, parte 2. É o tema de hoje. Vamos dar continuação ao assunto da semana passada. Paulo e a conduta cristã, parte 2. Anote aí no seu caderninho de anotações. E quem nos diz, em graça, abençoados, como deve ser a nossa conduta, é a palavra de Deus. Nesse seminário que nós estamos realizando aqui, não sou eu que vou dizer para você como que vai ser a sua conduta. Como que deve ser a sua conduta, o seu comportamento diante de Deus e das pessoas lá fora. E sim, o Senhor. É esse Deus, através da sua palavra, que nos orienta nas pequenas e grandes coisas. Sendo assim, abra sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Porque Paulo aqui fala de conduta. Como em todas as suas epístolas, ele sempre vai estar falando de conduta. Capítulo 7, verso 1. Eu recebo Deus nos edificando nessa manhã com essas palavras que estão aqui, ó. Só relembrando, na parte 1, antes de lermos aí o capítulo 7, verso 1, na parte 1 nós aprendemos que as pessoas precisam ser tocadas e influenciadas por nossa conduta positiva. O seu andar, abençoado, tem que evangelizar as pessoas. Amém? Amém. O seu andar, o seu testemunho tem que evangelizar as pessoas. E não você ser evangelizado pelo estilo de vida dos incrédulos. Não é o incrédulo lá fora ou dentro da sua casa que tem que te evangelizar, ao ponto de você ficar igualzinho a essa pessoa. Mas é essa pessoa que tem que ser evangelizada por você. Não é o desanimado, o esmurecido, o negativo, o avarento, o egoísta que tem que evangelizar você. É você que tem que evangelizar essa pessoa. Não é você que tem que se deixar ser evangelizado, mas é você que deve evangelizar. É você que tem que ter perseverança diante do desanimado, diante do negativo, daquele que é frente fria. Frente fria para congregar, para se dedicar para Deus, para viver para o Senhor. E que persegue talvez você. Já vai de novo para aquela igreja, mas será que não dá para faltar não? É você que tem que evangelizar e não se deixar ser evangelizado. É mesmo, né? Eu vou ficar umas 2 semaninhas em casa, depois eu apareço lá. Você tem razão. Não é a pessoa que tem que te evangelizar, é você, com o seu testemunho, com a sua perseverança nas coisas do reino de Deus. Ao ponto de você dizer, graças a Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor.
Mas para isso, é você que tem que evangelizar, ao invés de ser evangelizado. Quando alguém vier com uma palavra contra, uma palavra negativa, uma palavra de desânimo, coloca um escudo no coração, abençoado. Através da confissão, eu anulo isso, eu não recebo essa palavra ruim, esse comentário negativo, enfim, tudo isso de ruim que essa pessoa falou, não recebo em nome de Jesus. Guarda o meu coração, Senhor. E ainda hoje estarei na igreja para glorificar o teu nome. Eu não vou me deixar ser evangelizado por esse frente fria, por essa pessoa carnal aqui no meu trabalho, por essa situação, por esse problema. Não vou deixar o problema me desanimar. A minha carne que é incrédula e quer que eu seja incrédulo também. Cuidado com a sua carne, hein? Além dos incrédulos, tem ela que também é incrédula e quer que você seja incrédulo também. Para com as promessas de Deus. Receba você firme aí nas promessas do Senhor. Aprendemos também que se você não tiver paciência, você pode ser evangelizado por sua carne que é impaciente. Nós aprendemos isso na parte 1. E você ficar indiferente, agitado. Puxa vida, eu estou na graça, eu não estou vendo nada acontecer. Eu declarei e não aconteceu nada, pastor. E nós aprendemos que nós temos que ter a conduta da paciência. Calma, abençoado de Deus. Acredite que os anjos do Senhor estão trabalhando, ministrando ao seu favor. Amém. E com paciência e tranquilidade, esteja você aguardando a existência das coisas em nome de Jesus, orando, louvando, chamando a existência, declarando: Senhor, eu não estou vendo. Nós temos que ter a fé, a confiança em Deus como Elias. Eu não estou vendo o vento, não estou vendo a chuva, mas eu recebo que o Senhor está agindo. Teve momentos na vida de Elias que o que ele pediu aconteceu na hora. Ele orou para que o fogo descesse do céu e o fogo se fez, presente naquele momento. Foi de forma imediata. Sabe quando você quer que um problema se resolva e ele se resolve ali na hora? Puxa, eu orei, declarei, aconteceu logo, pastor, graças a Deus. Mas olha, foi na hora. Mas tem um outro, pastor, que eu estou orando, já faz um tempão, viu? Que eu estou pedindo. Calma, creia, receba, os anjos já estão trabalhando. Receba que Deus está agindo nessa situação aí. Assim tem que ser a nossa fé. Eu recebo que Deus já está agindo nessa situação aí. E eu vou ter uma resposta. Que Deus já está agindo nessa situação, nessa vida, em um nome de Jesus. Amém. Quando Elias orou para chover, levou um tempo. Ele pediu para o seu servo dar uma olhada, e aí? Nada. E ele tornou a orar novamente. Vai lá de novo. Nada. E assim foi. Até que a chuva veio. Depois de um tempo. Persevera, abençoado. Você vai tomar posse em nome de Jesus. Diga: eu recebo essa palavra. Algo da parte de Deus vai acontecer nessa situação. Você recebe? Olha, tem dia que o esmorecimento é grande por causa de certas situações em nossa vida. Como essa situação me entristece, me aborrece. Como isso, meu Deus, me deixa mal. Esmorece a gente. Pastor, porque às vezes eu até me sinto assim? Porque somos seres humanos. Quando não é finança, é algo no trabalho. Quando não é no trabalho, é dentro de casa. Quando não é o filho, é o marido. Quando não é o marido, é a esposa. Enfim. Mas chega um dia que a gente tem que dizer: eu vou parar de chorar. Eu vou parar de alimentar tristeza por conta dessa situação e vou viver a fé. Vou viver a fé, a esperança, eu vou crer naquilo que Deus promete. Eu vou perseverar. Chega um dia que a gente tem que parar de alimentar o sofrimento. Que a gente se sente assim, tem dia que a gente está bem esmurecido, sim. Mas também chega um dia que eu tenho que sacudir a poeira.
Eu tenho que parar de chorar, eu tenho que parar de murmurar, eu tenho que parar de alimentar a tristeza, eu tenho que parar de ficar com aquele pensamento negativo, eu tenho que parar de falar palavras negativas e começar a ter esperança, e começar a crer na palavra de Deus, e a orar e a chamar a existência e dizer: Senhor, como Jó, eu sei que tu podes, eu sei que tu podes, Senhor, me curar, eu sei que tu podes, Senhor, transformar esse coração com a sabedoria da tua palavra, com o poder da tua palavra. Eu sei que tu podes me sustentar, Senhor, eu sei que tu podes me ajudar, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu sei que tu podes. Então chega um momento que a gente tem que dar essa volta por cima, sacudir a poeira, como se diz lá fora, e dar um basta, sabe? Eu não vou ficar mais chorando, não. Eu não vou ficar mais aqui alimentando angústia, tristeza, solidão, não. Eu vou confiar em Deus. Eu vou viver a fé que o pastor lá está ensinando na igreja. Você que me ouve, abençoado, essa palavra também é para você. Às vezes você fica aí trancado, alimentando tristeza, pensando que você é o mais sofrido na face do mundo, e que ninguém te ama, e que Deus não está te ouvindo. Aquela coisa, sabe, de carne, é carne. Ah, eu estou sozinho, eu sou sozinho, não tem ninguém por mim, não tem ninguém por mim. Ai, meu Deus do céu. Não, aí tem que dar um basta, chega! Abençoados, eu tenho muita coisa para falar, mas o que é que me ocorreu nesse momento? Da gente realizar uma breve oração, uma breve confissão, e dizer para as situações: Senhor, eu sei que tu podes. Senhor, eu sei que tu podes. Feche seus olhos e vamos realizar essa oração agora. As mesmas palavras, Senhor, que Jó usou, como diz o capítulo 42, verso 2, nós vamos usar agora. Senhor, eu sei que tu podes. Eu sei que tu podes me curar e curar essa pessoa que se encontra enferma, Senhor. Que se encontra doente, Senhor. Eu sei que tu podes. Eu sei que tu podes, Senhor, transformar essa pessoa. Esse meu filho, esse marido, essa esposa, essa mãe, esse pai. Essa pessoa que me persegue, Senhor. Eu sei que tu podes mudar toda essa situação, Senhor. E eu recebo esse milagre acontecendo, Senhor. Essa mudança, essa transformação acontecendo em um nome do Senhor Jesus. Eu sei que tu podes, Senhor, prosperar a minha vida, tirar a minha vida dessas dívidas, tirar a minha vida, Senhor, desse aperto financeiro, pois essa palavra eu nem quero mais usar na minha vida, Senhor. Eu não quero mais usar essa palavra na minha vida. Que eu estou em aperto, que eu estou em aperto, que eu estou em aperto, que eu estou em dificuldade, que eu estou em dificuldade. Eu não recebo, Senhor, porque eu sei que tu podes me prosperar, Senhor. Eu não oro, Senhor, cobrando. Eu não oro aqui exigindo. Mas respeitosamente, Senhor, eu oro reconhecendo que tu és grande e poderoso para fazer na minha vida o que ninguém pode fazer, o que o meu emprego não pode fazer, o que o meu dinheiro não pode fazer pela minha saúde ou pela saúde dessa pessoa. Eu oro, Senhor, reconhecendo como tu és grande, poderoso. Respeitosamente, Senhor, eu me volto para ti e digo: eu sei que tu podes, Senhor. E recebo que os teus anjos estão trabalhando, Senhor. Eu sei que tu podes acalmar esse coração agitado, Senhor. Esse coração nervoso. Essa pessoa que está sempre me magoando com palavras, Senhor. Que está sempre me ofendendo, me maltratando, Senhor. Eu sei que tu podes transformar esse coração. Eu sei que tu podes, Senhor. E eu recebo esse milagre acontecendo, Senhor, na vida dessa pessoa. Nesse coração, meu Deus, que age dessa forma, Senhor, que me entristece tanto, Senhor. Eu recebo que tu tem poder, Senhor, para transformar. Eu recebo que o Senhor tem poder para mudar, Senhor.
para acalmar, para transformar, Senhor. Eu sei que Tu podes, Senhor, transformar esse coração magoado, esse coração, Senhor, egoísta, avarento, frio, Senhor. Eu sei que Tu podes, e eu recebo, Senhor, o agir do Senhor na vida desse homem, na vida dessa mulher. Em nome de Jesus. E pode falar o nome dessa pessoa bem baixinho. Senhor, eu sei que Tu podes. Eu sei que Tu podes, Senhor. E eu recebo tomando posse dessa transformação na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. Eu sei que Tu podes, Senhor. Eu sei que Tu podes, Senhor, me sustentar. Eu sei que Tu podes me ajudar, Senhor. E recebo os Teus anjos trabalhando ao meu favor. Eu recebo, Senhor, a minha vida mais e mais firmada na Tua graça. E eu sei que Tu podes, que há poder no Senhor para firmar essa pessoa também na Tua graça. Eu recebo o Senhor firmando a minha casa, firmando esta pessoa que eu evangelizei, Senhor, na Tua graça, na palavra da Tua graça, Senhor. Eu sei que Tu podes, Senhor, trazer esse filho pródigo, Senhor, para as águas de descanso que é a Tua graça, Senhor. Eu sei que Tu podes, eu sei que Tu podes, em um nome de Jesus. Louve a Ele com suas palmas. Eu sei que Tu podes. Que assim seja. Diga, eu recebo essa palavra. Você recebe? Senhor, eu sei que Tu podes. Eu sei que Tu podes, em um nome de Jesus. Me curar, me prosperar, transformar esse coração incrédulo, agitado, nervoso, meu Deus do céu. Eu sei que Tu podes, em um nome de Jesus. Então, essas coisas, nós aprendemos na parte 1, que devemos ter calma e paciência, que o sucesso vem. Amém. Diga, o sucesso vem. É seu já, em um nome de Jesus. E foi ensinado também na parte 1, é bom recordar, relembrar essas coisas. Na nossa conduta, você tem que ser honesto, justo, e não desonesto com as pessoas. Você não pode ser um cristão que anda de qualquer jeito, e que depois se esconde por trás do título de cristão. Ou que chega ao ponto de dizer para as pessoas, eu sou da igreja, hein? Eu sou da igreja. Fala que é cristão, diz que é da igreja, e as pessoas ficam pensando assim, mas olha a vida desse irmão como é que é. Como é que pode ser da igreja, né? O fulano é casado, mas olha como ele vive. O fulano diz que é cristão, mas olha como ele age com as pessoas. É caloteiro, engana as pessoas, vive mentindo. E fala que vai na igreja, mas que coisa estranha, que coisa esquisita. Então nós aprendemos na parte 1, que a conduta do cristão na graça tem que ser uma conduta de um honesto e não de um desonesto. Amém. Muitas coisas nós aprendemos, que precisamos ser justos, honestos, que devemos nos apartar de certas coisas para reinarmos em vida, temos que ser luz do mundo, sal da terra, né? Aprendemos também que deve haver perseverança, o suportar quando somos afrontados, perseguidos, agredidos. Você tem que ativar aí o reino de Deus em você para não entrar na carne e ficar pior do que aquela pessoa lá que está na carne. E também aprendemos o que está aqui. No verso 16 do capítulo 6, vamos dar uma voltadinha antes de ler o capítulo 7, verso 1. Vamos dar uma voltadinha. Aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 16, nós aprendemos isso aqui também. Ó. É bom a gente relembrar, para quem está pegando o seminário na parte 2, entender, né? Um pouco melhor. É muito importante, assim que terminar a reunião, você adquirir a parte 1, porque nós falamos muitas coisas importantes. Foi realmente
uma riqueza de detalhes muito grande na parte 1. E diz assim a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 16. Muita atenção. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus o quê? Vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quem habita em você? O Deus vivo. Digo Deus vivo. E esse Deus que está em você, ele fala com você, amém? Fala na sua consciência, te orienta. E ele está conosco por todos os dias de nossa vida, pelos séculos dos séculos. Diga eu recebo. Ele está com você. E essa graça, isso é bom falar, livrou você de confiar em objetos para confiar nesse Deus vivo. Essa graça te ensinou a confiar nesse Deus vivo, ao invés de confiar em objetos. A graça nos livrou da idolatria dos objetos. Não é Deus nos objetos, e sim Deus dentro de nós. Isso foi uma vitória muito grande que nós tivemos com o conhecimento da graça. A graça nos livrou de termos o pensamento que Deus está nos objetos. Não é Deus nos objetos, é Deus em você, dentro de você. Isso. Então, aonde nós andamos, nós levamos Deus dentro de nós, porque não é mais Deus nos objetos, é Deus em você. Quando você estava no sistema religioso, você pensava que Deus estava na rosa, estava no manto, estava na fronha, estava na arca da aliança, e você tinha uma pequenininha na estante. Então a graça nos livrou disso. Hoje é em nós que Deus vive. Então, aonde você vai, você está transportando a presença de Deus. Não é mais como no passado, a arca da aliança que representava Deus. Isso a gente aprendeu na parte 1, pois a Bíblia diz em Jeremias capítulo 3, verso 15 e 16, lá Deus proibiu a réplica da arca da aliança que representava a presença de Deus. Infelizmente tem muita gente, muitos crentes levando aquilo que é errado para dentro da sua casa. Você que me ouve, é um erro, é uma desobediência a Deus você levar para dentro da sua casa uma arca da aliança. Não é mais Deus nos objetos, é Deus em você. Deus habita em você, abençoado, e não mais em objetos. Seguindo com a parte 2, vejamos o que diz aqui o capítulo 7, verso 1. Muita atenção ao capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 1. E diz assim, 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, vamos meditar devagarinho, sem pressa. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, que você é um predestinado, um abençoado, uma pedra viva, que o reino de Deus está dentro de você. Essas são as promessas. Que você tem como fruto o domínio próprio, o amor, a alegria, a paz. Com essas promessas que Deus te deu, Ele te chama a fazer algo. Amém? Tendo tais promessas, na metade do verso, para o fim, esse Deus pede algo com essas tais promessas. Com esse reino de Deus, com o conhecimento do Evangelho, por você saber que você é propriedade exclusiva de Deus, que Ele habita em você, com estas promessas, o que é que você tem que fazer? Vamos ler aqui. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de quem? De Deus. Então, tendo tais promessas, Deus diz, olha, tem algo que não é para mim fazer, é para a igreja fazer. Através das promessas, através do conhecimento, através do domínio próprio, você se purificar da impureza da carne e do espírito. Pastor Sandro, o que significa impureza da carne e do espírito?
toda contaminação de atitudes e de doutrina, falsos ensinamentos que contaminam até o espírito. Porque quem é que contamina a nossa mente, as nossas atitudes? A carne. É a carne que contamina com seus pensamentos, com seus desejos enganosos. Então, através das promessas que eu acabei agora de mencionar para você, nós temos que nos purificar da contaminação tanto da carne como do espírito. Porque o nosso proceder se contamina por causa dessa carne que nós temos. Se você não cuida, em poucos minutos você fica podre por dentro. E você se torna uma pessoa amarga, cheia de amarguras, cheia de ressentimentos e de cara feia, que contamina até o espírito. Uma pessoa amarga, uma amargura por dentro, ela está com o seu interior contaminado, o seu interior está adormecido por conta dessa amargura. O ressentimento é uma coisa que contamina até o espírito, porque adormece o espiritual da pessoa e a carne cresce e o espiritual diminui. Então, o conhecimento das promessas, da palavra de Deus, da graça de Deus, é justamente para que você venha se purificar das situações da carne. Tem pessoas que têm o conhecimento das promessas, da graça de Deus, mas que por dentro não está reinando em vida, ela não está se purificando, né? Então é importante você se purificar. Tirar a impureza do espírito, o outro ponto a se pensar, tirar a impureza do espírito é você banir os falsos ensinos, as falsas doutrinas, as ações religiosas, as atitudes que te ensinaram lá no sistema religioso. Sabe aquele ensinamento que para tudo você falava, está amarrado? Então, é algo que contaminou até o teu espírito, a tua consciência, o teu coração. Tudo que acontecia você falava, está amarrado, mas está amarrado, está amarrado. Em tudo você colocava azeite, em tudo você jogava sal, você levava coisa para colocar debaixo do travesseiro do filho, do marido. Então, eram ações, atitudes religiosas que contaminou até o teu espírito. A tua consciência ficou cauterizada com tudo aquilo. Então, são situações que contaminam até o espírito. Eu me faço entender? Atitudes que contaminam até o espírito. Doutrina, diga doutrina. Isso é muito importante. Impureza da carne, voltando um pouquinho, impureza da carne não é só adultério e prostituição, não. Tem gente que pensa que é só adultério e prostituição. É uma impureza da carne você pensar mal do seu irmão, ter maus olhos o tempo todo, tratar mal as pessoas, viver falando mal dos outros, ficar escarnecendo a vida dos outros, zombando da vida daquela pessoa, debochando do jeito da pessoa, ou de como ela vive. Isso pode machucar, isso pode entristecer, ou deixar as pessoas iradas com você. Então é muito importante você pensar nisso, tá? É uma impureza da carne você agir assim. Você ficar escarnecendo a vida da outra pessoa. Olha como ela vive agora, olha como que ela está. Olha isso, olha aquilo. A Bíblia, isso é muito importante dizer, a Bíblia diz que não devemos nos juntar para escarnecer a vida dos outros. Salmo 1, a partir do verso 1. Tem pessoas que têm um conhecimento da graça, mas que não está reinando em vida, viu? Precisa reinar em vida, porque vive escarnecendo a vida dos outros. Ah, você viu, agora é uma separada. Você viu, fulano está solteiro até hoje. Vai ficar solteiro até quando, né? Aí fica escarnecendo a vida dos outros, a vida pessoal dos outros, enfim. Disso para mais. Disso para mais. Então a gente tem que ter aí essa maturidade, esse entendimento. E como que nós vencemos a impureza, tanto da carne como do espírito? Sentadinho aí, ouvindo as mensagens, como Maria aos pés de Jesus. É assim que a gente vai sendo transformado, abençoado. É assim que a gente vai vencendo tanto a impureza da carne como do espírito. Sentadinho, ouvindo a palavra da graça. E nada mais pode ser mais importante do que isso. Você está aqui para ouvir a palavra da graça de Deus. Amém. Em um nome de Jesus. Só assim o espírito vai ficar ativado na frente da carne. Congregando, sentadinho.
Porque se você vem congregar preocupado com muitas coisas, com os afazeres da casa, você acaba se tornando mal-humorado. E isso é ruim. O mau humor, né, no seu coração. Eu recebo você no congregar, reinando em vida e tranquilo aqui. Amém. Tranquilo. O mau humor, quando toma conta de uma pessoa, é muito ruim, porque ela acaba falando o que não deve. Então, quando a gente vem congregar, quando Deus está usando o pastor, a gente não tem que frear. Não, graças a Deus. Falou um pouco mais, é porque era necessário. E depois você tem o resto do domingo e a semana toda para você. Então, eu declaro você com maturidade. Recebo você como Maria, aos pés de Jesus. E não como uma Marta agitada, com os afazeres, com a casa ou com outras coisas lá fora. Quando nós estamos aqui reunidos, nós temos que ter esse zelo em nome de Jesus. Ter essa tranquilidade. Não, agora é o momento de eu edificar a minha vida. Eu tenho uma semana toda para cuidar, para resolver e viver a minha vida pessoal. E esse único momento para eu edificar a minha vida espiritual. Então, não pode haver pressa em você no momento de você alimentar o seu espírito em nome de Jesus. Leve a reunião um pouco mais de tempo ou não. Recebo você nessa maturidade. Seguindo aqui, capítulo 7, verso 2. Já entendemos o que é você se purificar de toda impureza, tanto da carne como do espírito. É justamente das contaminações, das atitudes e de doutrinas, de falsos ensinos religiosos. Agora diz aqui Paulo, verso 2, capítulo 7, segunda carta dele aos Coríntios. Acolhei-nos em vosso coração, assim eu recebo você também, a nós pastores da graça. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. E se Paulo fala, a ninguém exploramos, é porque já havia pessoas naquela época explorando a igreja. E se você parar para pensar um pouquinho, que eu recebo, que você está pensando com a mente de Cristo, a igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, nós pastores, temos o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Aqui, a ninguém exploramos. A ninguém exploramos. Graças a Deus. Nós aqui estamos para te servir com a palavra de Deus, com a graça de Deus. Se fosse para a gente explorar, a gente faria o que essas igrejas fazem lá fora. Aqui não tem campanha, não tem corrente, não tem dia disso, nem dia daquilo. Nós não fazemos o que eles fazem. Então, o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo tinha, nós temos. Aqui a ninguém exploramos. Graças a Deus. Se fosse o caso, nós faríamos o que os outros fazem. Eu vejo o que eu faço aqui, o que eu realizo aqui, como um chamado de Deus, e não como uma profissão. Eu vejo o que eu faço aqui como um chamado de Deus, e faço com alegria, com amor, com zelo e dedicação. É com muita alegria que eu faço o que eu faço. Faça chuva, faça frio ou faça sol. Eu estou aqui servindo ao Senhor. Graças a Deus. Esse ministério é algo abençoado, que você deve valorizar e muito, porque aqui nós nos preocupamos em te ensinar. Aqui nós nos preocupamos em meditar na palavra, letra por letra, palavra por palavra. Veja que sempre que a gente exorta, é para que você esteja em obediência, é para que você esteja vivendo a palavra, é para que você esteja acreditando, é para que você esteja chamando a existência, é para que você esteja no amor, é para que você esteja liberando o perdão. É sempre no ensino. Não é por conta de uma corrente que você quebrou, ou por uma outra situação. É sempre o ensino, é sempre a palavra. A nossa preocupação aqui é sempre o teu crescimento espiritual. É para que você evolua, é para que você cresça nas coisas do alto. Sempre, sempre. Verso 3. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para junto morrermos e vivermos.
Paulo estava falando aqui com uma ternura especial, morrermos e vivermos, porque na sua primeira carta ele foi duro, e ele precisou ser duro nas palavras, ele teve que exortar a igreja, porque se você ler o primeiro livro, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, era uma igreja muito carnal, ao ponto que Paulo disse assim, eu não me vejo em condições de falar como a espirituais, porque eu estou vendo contenda, eu estou vendo briga, estou vendo até coisas mais piores do que isso, além da inimizade, além das mentiras, além da fofoca, tem filho querendo ficar com a mulher do pai, aqui dentro da igreja, como diz o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Situações essas que a gente não vê mais, né? A gente não vê mais, né? Só aconteceu no passado. Então, tinha filho lá, nossa, essa mulher nova do papai é uma gatinha, eu estou querendo também. Então, tinha até filho querendo a mulher do pai. Então, a carnalidade estava muito grande na igreja. Então, Paulo teve que ser duro na sua primeira carta. Eles estavam com muitos erros. E Paulo precisava pregar de forma mais exortativa, porque estava havendo uma resistência às coisas espirituais. E quando ele fala que viver ou morrer, traduzindo, eu não vou desistir de vocês, eu vou continuar perseverando pela igreja. E essa segunda carta, a gente já vê um arrependimento. Mais adiante, Paulo fala sobre isso. Mais precisamente no verso 10, ele fala que Deus gerou no coração dos coríntios uma tristeza para arrependimento. E eles começaram a perceber que eles estavam errando muito e que precisavam mudar. Vejamos o que diz o verso 4 do capítulo 7. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa o quê? Tribulação. Mesmo com tribulação, ele estava o quê? Feliz. As coisas aconteciam na vida do apóstolo Paulo, mas ele não perdia a confissão, assim eu declaro você também. Às vezes o desânimo quer tomar conta da gente, ao ponto de a gente não querer mais orar, não querer mais confessar, não querer mais chamar a existência, e eu recebo você, ativando o espiritual em você, para você declarar a sua cura, para você declarar a sua prosperidade, e continuar perseverando pelas demais outras causas em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Porque se bobear essa carne, tira a confissão da sua boca, viu? No momento difícil, tira a confissão da boca. Mas Paulo, no momento da tribulação, ele teve alegria em nome de Jesus. Não. Firme no Senhor. Verso 5. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Paulo era um homem que no seu discurso, nas suas pregações, ele ensinava as pessoas a se apostatar da lei de Moisés. Então ele se tornou um homem muito perseguido por causa disso. Ele sofreu muito por causa disso, porque ele ensinava as pessoas a se apostatarem da lei de Moisés. Não foi uma situação fácil para ele. Se você em casa meditar uma vez mais no capítulo 6, verso 4, 5 e 6, você vai ver isso. Prisões, açoites, perseguição, fome. Ele passou por muitas coisas, porque ele ensinava as pessoas a graça de Deus. Era um homem que tinha fé em Deus, mas passou por muito sofrimento. Abençoados, o apóstolo Paulo era um homem que tinha fé em Deus. A fé, abençoados, abre portas, realiza milagres, mas junto com ela, vem também problemas. Junto com ela também vem perseguições, mentiras. Você pode estar vivendo a fé aqui e alguém lá no seu trabalho está detonando a sua vida. E você, o que é que faz? Senhor, receba os teus anjos ministrando, trabalhando a meu favor, para que nenhuma atitude dessa pessoa me prejudique em nome de Jesus. Me livra da maldade dessa pessoa. Jesus ensinou as pessoas a viver a fé e tinha fé em Deus.
e foi perseguido, sofreu calúnias, não é verdade? Falaram muita mentira a respeito dele. Então, a fé que nós temos em Deus, isso é importante falar. Porque tem pessoas que pensam assim, puxa vida, eu estou vivendo a fé, e acontecendo isso, e acontecendo aquilo. Abraão é o nosso pai na fé. Ele viveu a fé. Olha para a história dele. Junto com essa fé tinha um monte de problemas. Ao ponto dele dizer, eu estou tendo que crer contra a esperança. Por tantas coisas que estão acontecendo na minha vida. Então, junto com a fé, vem também os problemas. Enquanto estivermos aqui na terra, não vai haver sossego de problemas. Não vai haver. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, não vai haver sossego de problemas. A gente resolve um hoje, a gente se cura de uma situação hoje, e amanhã ou depois aparece uma outra. Enquanto você estiver aqui, vai ser assim. É uma fé junto com todas essas outras coisas que eu citei. Perseguição, problemas, mentiras, calúnias, vão caluniar você, vão falar horrores de você. E você? Receba os anjos trabalhando a meu favor e me livrando dessa maldade aí. Amém. É assim que você tem que viver a fé. Como Abraão viveu, como Jesus viveu, como Paulo viveu. Paulo era um homem de fé e disse, olha, eu passei por escassez, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, uma pessoa que tinha fé em Deus, mas que a necessidade também estava ali. A dificuldade, mas superou. Eu recebo você também superando. É assim. Porque tem pessoas que pensam, mas eu tenho fé, não era para ter isso. Por termos fé, essas coisas acontecem. Porque aconteceu na vida dos profetas, aconteceu na vida de Jesus, na vida de Paulo, também vai acontecer com a gente que tem fé em Deus. Eu aqui que tenho fé no meu Deus, tem tanta coisa acontecendo na minha vida, e o que é que eu tenho que fazer? Permanecer, chamando a existência, acreditando, confessando, que os anjos estão trabalhando a meu favor, e eu recebo você também nessa mesma fé. Verso de número 6, uma vez mais o verso 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Muita coisa, né? Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de quem? De Tito. Quando Tito chegou, ele trouxe o quê? Ao apóstolo Paulo? Consolo, diga consolo. Esse era um ponto que eu queria muito chegar, viu? Para trazer um esclarecimento muito importante aqui. Ele diz aqui que foi consolado por Deus, no início. Ó. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Mas por intermédio de quem? De Tito. Amém? Amém. Deus aqui diz, olha, eu consolei, mas por intermédio de uma pessoa, a Paulo. Então isso aqui tem muito a nos ensinar. Que você tem que ser um agente o quê? De consolo. Amém? Glória a Deus. Tito não trouxe para o coração de Paulo veneno. Ele poderia falar, olha, os coríntios são os carnais, viu Paulo? São terríveis, eles não mudam. Isso nos ensina muitas coisas, sabia? Se você não tem nada de bom para falar, fica quieto, fica calado. Mas não fica envenenando o coração dos outros não. Ai, ai pastor, não fique envenenando o coração das pessoas não, colocando umas contra as outras não, fica quieto. Se você não tem nada de bom, de positivo para falar, então fica calado, mas não envenena o coração de ninguém não. Coloque em prática o que nós aprendemos aqui ó, no capítulo 7, verso 1. Com tais promessas, começa a se purificar da impureza tanto da carne como do espírito. Se purifica, abençoado, das contaminações nas suas atitudes, e contamina até o espírito. Você tem que pensar nisso. Se você não tem nada de bom para falar, fica quieto. Não fala nada não. Não fica lançando veneno no coração dos outros não. Você tem que ser um agente de consolo, como Tito foi, um agente de consolo.
Porque na primeira carta, a igreja estava carne pura. Tito trouxe ao conhecimento de Paulo, o negócio está terrível. Mas porém agora, Paulo, eles mudaram, Paulo. Eles estão melhor, graças a Deus. Paulo, eles mudaram. Eles estão bem melhor. Está havendo um arrependimento, uma mudança no coração deles. Eles estão vendo, Paulo, que eles estavam errados. Isso nos ensina que nós temos que ser agente de consolo nessa terra. Imagine se você chega para alguém, como para Paulo, que estava em atribulação, lutas por fora, temores por dentro, e você chega agitado, e você está nervoso, e você não tem graça para dar, você não tem uma palavra de consolo para dar. Porque se uma pessoa olha para você, e vê em você paz, a pessoa pode estar até com problema, mas só por ver você em paz, tranquilo, abençoado, a pessoa logo se levanta. Sabe de uma coisa? Meu irmão está reinando em vida, eu também fui chamado para reinar em vida. Então você tem que ser um agente de consolo, ter graça para dar, ter uma boa confissão. Porque aquela pessoa que está triste, desanimada, só dela ver isso, ela se anima. Nossa, meu irmão chegou alegre na igreja. Sabe de uma coisa? Deus também me chamou, sabe, para reinar em vida. Eu me recebo reinando em vida. Ou até mesmo dentro da sua casa, ou até mesmo no trabalho. Você foi chamado para ser luz do mundo, sal da terra. Se você chega alegre, se você, sabe, está com o reino de Deus ativado, você se torna um agente de consolo na vida daquela pessoa. Você ativa o reino de Deus na vida daquela pessoa. Então, Tito foi na vida de Paulo um canal do Espírito Santo. Que eu recebo você sendo na vida das pessoas. Amém. Um canal do Espírito Santo. De palavras boas em um nome do Senhor Jesus. Amém? Alguém que realmente está reinando em vida. Se você não tem nada de bom para falar, nada de bom para acrescentar, então fica quieto, fica calado, para não lançar veneno, em um nome de Jesus. Você recebe? Verso 6, uma vez mais. Porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós. Referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo, ou seja, a minha alegria. Porque Tito trouxe notícias da igreja para Paulo. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, a primeira, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo, ou seja, a princípio Paulo ficou triste por ter sido duro com as suas palavras, por ter exortado a igreja. Mas depois ele falou, sabe de uma coisa? Eu estou alegre, porque foi bom ter agido daquela maneira, porque causou em vocês um arrependimento. Ele se alegra, e ele diz isso aqui no verso 9. Agora me alegro, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, não do Espírito, mas a salvação para reinarmos em vida. Diga em vida. Você recebe esse entendimento, abençoado? Para você entender melhor o que eu estou falando, é importante você conhecer a carta 1, tá? Aí você vai saber que a igreja era carnal e que precisava ser exortada por Deus. Eu estou aqui pausando para que você entenda. Vou ler mais uma vez o verso 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Então Paulo se alegra, como ele diz aqui no verso 9, com o agir de Deus, porque Deus causou tristeza aos irmãos, para arrependimento, para que eles se voltassem para Deus. A princípio, como ele diz aqui no verso 8, ele se sente até arrependido. Puxa, fui muito duro com vocês, mas foi bom, porque eu percebi que depois essa exortação, essa atitude que eu tive, Deus contristou vocês para o arrependimento, para a salvação. Não a salvação do Espírito,
mas a salvação para reinarmos em vida. Quando você faz uma coisa que é errado e que vai contra a vontade de Deus, isso lhe causa uma tristeza no seu coração. E você em seguida se arrepende e se volta para Deus. E você começa a pensar, puxa vida, eu sou um abençoado de Deus e fazendo isso, eu sou abençoado de Deus e nessa situação, isso se chama a tristeza segundo Deus, que é para a salvação, para que você continue reinando em vida. Essa é uma tristeza para arrependimento, permitida por quem? Por Deus. Diga, por Deus. Essa é para que você continue reinando em vida. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo é um bom exemplo a se pensar. O pai representa Deus. Diga, o pai representa Deus. Então ele resolve se afastar, resolve abandonar tudo, largar tudo e vai embora. E sai. E depois ele se entristece e se arrepende, porque ele percebeu que aquela decisão não foi boa, foi errada. E ele se volta para esse Deus, se volta para esse Pai. Isso é um arrependimento segundo quem? Segundo Deus, uma tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus te coloca na direção certa da vida. O filho pródigo estava na direção errada, mas Deus gerou uma tristeza no coração dele para arrependimento. Essa tristeza colocou ele na direção certa. A tristeza segundo o mundo, a pessoa está triste, está sofrendo, a vida está dando paulada nele ou nela, está nos erros da vida, mas por não ter o Espírito de Deus ativado nele, para falar com ele, para arrependimento, a pessoa ela vai definhando até morrer. Isso se chama a tristeza do mundo, como diz aqui, ó. O verso 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz o quê? Pesar. Mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Tem pessoas que auto se destrói, usa drogas, começa a beber muito, devido uma perca familiar, enfim, devido estar vivendo uma vida na contramão, e por não ter o espírito dela ativado, ela vai entrando nas drogas, quando é nas drogas é na bebida, como se aquilo fosse uma solução, como uma maneira de se salvar. E aquilo não salva ela, porque o que salva é um espírito ativado. E ela acaba morrendo, como diz a Bíblia, ela vai definhando. É o caso de muitos cantores, artistas, pessoas famosas que a gente vê aí na mídia, que até se suicida. Não é verdade? Esse suicídio foi causado pela tristeza do mundo. Agora, a tristeza segundo Deus, ela não traz morte, ela traz salvação. Porque ela causa em você um arrependimento. Eu sou um filho de Deus, sou um abençoado. Não é mais para mim estar nessa situação. Eu devo sair dessa situação. Eu preciso sair dessa situação. É uma tristeza gerada por Deus. Você sente e você se reconcilia. E você volta para o caminho. Agora, a tristeza do mundo, a pessoa não tem o espiritual ativado, o Deus ativado. Então, essa tristeza vai matando, vai matando, vai matando, vai matando pouco a pouco. Ao ponto de alguns cometerem até suicídio. Quando não, é a droga que mata. Porque ela acaba buscando essas coisas para a sua vida. Por isso que você tem que anunciar a palavra para despertar o espírito da pessoa para Deus. A importância da evangelização é muito grande para que haja uma reconciliação, um arrependimento. Com esse espírito ativado, a pessoa não pensa mais em se matar. Ela vai se afastando do que é ruim, do que é errado, e passa a reinar em vida assim como eu e você. Amém. Sabe de uma coisa? Eu vou sair dessa situação, eu vou sair disso, eu vou sair daquilo, e passar a servir a Deus. Eu vou buscar Deus para a minha vida. Eu preciso de Deus para eu poder me curar. Então, a evangelização é muito importante. Às vezes a pessoa está numa depressão tão profunda, já está usando drogas. Ela foi beber achando que ali ela ia conseguir alegria, não sei, um escape,
uma maneira de sair daquilo e não saiu, e você vem com a palavra vai restaurando e ela entende, meu Deus do céu, recebo que o Senhor agora é a minha cura, e ela sai daquela situação, ela sai daquela depressão, ela sai daquela tristeza, porque o espiritual passou a estar ativado. Por isso que é muito importante a gente evangelizar as pessoas, dar o CD para as pessoas, lançar a semente, porque é como diz Paulo, Deus dá o crescimento mesmo. Ele vai mudando de glória em glória. A pessoa não tinha força mais, ela estava muito deprimida, estava muito mal, estava pensando em se matar, estava pensando em tomar um monte de medicamentos, sabe? Para me matar, estava pensando em tomar veneno, mas depois alguém me falou da graça de Deus, da palavra de Deus, e aquilo foi mudando, eu comecei a ter vida novamente. A minha vida passou a ter sabor novamente, porque não estava, pastor. Eu estava uma lâmpada apagada, e muda mesmo. A palavra faz a diferença. A palavra faz a diferença na nossa vida. Eu estou aqui por causa da palavra. A palavra de Deus, da graça de Deus, fez a diferença na minha vida. Por isso que eu estou aqui, por isso que você também hoje está aqui. Graças a Deus. Para remir o tempo, vamos dar um pulinho para o verso 15 do capítulo 7. Tá? Paulo aqui falando de conduta. Olha só. 15. E o seu entranhado afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebeste, com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar o quê? Em vós. Porque agora ele poderia confiar, porque eles estavam demonstrando obediência. Diga obediência. Veja que o verso 15, Paulo fala, olha, eu vejo que vocês estão crescendo, já há uma obediência em vocês. Antes eu não podia confiar, agora eu posso confiar, porque estava havendo uma demonstração de obediência. Todo anjo predestinado, a característica dele é ser obediente às autoridades de Deus, em graça. Deus falou, através do seu servo, através da sua autoridade, amém, eu vou fazer, graças a Deus. Eu vou começar a obedecer, sabe, para dar certo. Eu vou começar a obedecer para dar certo. Até nessa declaração que ele realizou, Senhor, eu sei que tu podes. Eu vou começar a obedecer também, eu vou começar a declarar isso aí. Para as coisas começar a funcionar na minha vida. Até nas pequenas coisas, é nas pequenas coisas que a gente mostra, que uma pessoa mostra se realmente ela está em graça. É nas pequenas coisas que a gente mostra se a gente está reinando em vida ou não. Em o nome de Jesus. Então essa igreja já estava demonstrando uma obediência que eu recebo você sempre tendo. Às autoridades de Deus em graça. Aos pastores que você tem aqui. Nós temos o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Aqui nós não estamos para te explorar. Repito uma vez mais. Se eu estivesse aqui para te explorar, seríamos como sistema. Ah, mas o meu familiar fala que o senhor está aqui para me explorar. Mas você sabe que isso não é verdade. Capítulo 8, verso 1. Um pouco mais. Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza. Da sua que? Generosidade. Mesmo tendo pouco, se pode ser o quê? Generoso. Está vendo? Aqui Paulo conta que a igreja se preparou para realizar uma grande oferta, para ajudar a Paulo, o ministério, para ofertar uma grande oferta. E eles falam mais adiante, Paulo, é um privilégio fazer isso. Nos dê essa alegria de dar essa semente. Olha só, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários. Diga graças a Deus. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar e da assistência aos santos. Então eles estavam ali, Paulo nos deu o privilégio de participar desse momento de ofertar, em nome de Jesus. E veja que isso pode ser feito, mesmo no pouco. Lembra da viúva? A viúva tinha muito pouco, mas teve muito amor em seu semear.
foi generosa. E você que semeia abençoado, você sabe que os anjos te prosperam. Graças a Deus. Aquele que faz para Deus, é como nós aprendemos na parte 1. Quando a gente se volta para Deus, Deus se volta para a gente. E a gente para por aqui, e na próxima reunião a gente continua com esse seminário, Paulo e a conduta cristã, em um nome de Jesus, a gente vai estar crescendo nesse assunto. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.